Então, eu posso também concluir que o não cear significa a oposição a tudo isso. Então, não posso dizer que sou cristã, sou cristão, se eu não tiver comunhão com Jesus. Amém, amados? Então, mais uma vez, voltando para o começo, feliz porque você está aqui. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor Jesus. Deus eterno, Pai santo, Pai querido, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, Tu és, Senhor Deus, nosso Criador, nosso Pai. Tu és tudo para nós, Senhor. Faltam-nos palavras, Senhor, para dizer o quanto Tu és importante, essencial Tu és em nossas vidas, meu Deus. E por isso, Pai, nós nos dirigimos a Ti, Senhor, como o corpo de Cristo, Senhor, aqui reunido nesta noite, Pai, agradecendo ao Senhor, meu Deus, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Para nós pode parecer bom ou ruim, mas se veio do Senhor, Pai, nós sabemos que é a boa, perfeita e agradável vontade do soberano para nós, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, pela semana que passou, por esta vindoura. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida que o Senhor tem guardado em nós, nos nossos filhos, nos nossos familiares, naqueles que amamos, até naqueles que ainda não amamos o bastante, Senhor, mas que queremos amar, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Pedimos também perdão por nossos erros, Pai. Perdão por nossos pecados, Pai, porque sim, somos pecadores, meu Deus. Mas vivemos, Pai, na tentativa, Senhor, de não pecar, na luta, melhor dizendo, para não pecar e por conta disso, contamos contigo, Senhor Deus, porque sabemos que por nós mesmos não vamos conseguir, Pai, porque somos falhos e fracos, meu Deus. Ó, Senhor, mas com a Tua força, com o Teu Espírito, com o Teu poder em nós, meu Deus, sim, Senhor Deus, nós iremos conseguir, Pai. Ó, Senhor, é grande a nossa alegria, Pai, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, porque sabemos que o Senhor Jesus, pelo Seu Espírito, está conosco. Aleluia. Aleluia, Pai. Faça-se presente, Pai. Faça-se presente no nosso meio. Faça os Teus prodígios, Pai. Fique à vontade, Senhor Jesus, porque nós somos a Tua noiva, somos a Tua igreja e esperamos todas as coisas no Senhor, meu Deus. Abençoa este culto, Pai. Abençoa a pregação da Tua palavra, Senhor Deus. Que eu diminua, que o Senhor cresça, meu Deus, e que a Tua palavra seja lançada, Pai, para a Tua igreja, para fortalecimento, Pai, para crescimento, para a conversão, para a transformação, Senhor, do corpo de Cristo nesta noite, Pai. É o que nós pedimos e já Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode sentar, querido. Pode sentar no seu lugar e vá abrindo sua Bíblia numa história muito linda que está contida no livro de Jonas. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quando a gente fala em Jonas, a gente se lembra logo de quê, queridos? Desobediência, né? A gente se lembra de teimosia. A gente se lembra daquilo que a gente pode lembrar enquanto seres humanos que nós somos, né? Também. Quantas vezes também agimos assim com o Senhor. Mas a história de Jonas nos ensina muito mais. Ela não ensina só sobre o homem, amados. Ela ensina sobre Deus. Ela ensina sobre quem é Ele, como Ele age e o que Ele deseja para nós. Amém, queridos? Aí a gente vai ler, não vai ler tudo, vou logo dizendo para você, para deixar o seu coração mais alegre nessa hora. Que não dá tempo da gente ler tudo, infelizmente, né? A palavra de Deus é rica em ensinamentos, mas o pouco tempo que passamos aqui juntos não é o suficiente, é por isso que nós lemos a Bíblia, né? Claro, nas nossas casas, em algum outro lugar, em algum outro momento, para que a gente possa estar também recebendo da palavra tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer. Amém? Mas vamos começar aqui do capítulo 1, apresentando, né, Jonas.
E vou fazer uma remissão depois lá em 2 Reis, ou 2 Reis, tá? No capítulo 14. A gente vai lá olhar só um versículo que também vai nos ajudar a conhecer Jonas, tá? Então, se você quiser abrir, já deixe seu dedinho aí, não feche aí nesse lugar, Jonas. Você vai lá para 2 Reis, capítulo 14, tá? Já deixe seu dedinho lá, marcando também. Daqui a pouquinho a gente vai para lá também, tá bom? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Noite de ceia, e é importante que os irmãos estejam em união, estejam na casa, né, no templo, para agradar ao Senhor, para cear com Ele. Diz assim, amados, livro de Jonas, do profeta Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Antes da gente ver o que é que Deus disse para ele, a gente vai para lá agora. Vamos lá? Só para você saber um pouquinho que Jonas não é essa pessoa que apareceu aqui de repente e que Deus disse, vai ali em Nínive e profetiza a destruição. Você vai lá no capítulo 14 de 2 Reis, lá no verso 23, cujo título é O Reinado de Jeroboão II. Jeroboão II, que era filho de Jeroboão, certo? E que reinou no Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Vocês lembram, né, da divisão do reino de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul? Reino do Norte, né, ficaram as 10 tribos, e Reino do Sul ficaram 2 tribos. Judá e Jerusalém ficaram no Reino do Sul e as demais tribos ficaram no Reino do Norte. A capital do Reino do Norte era Samaria. Amém? A capital do Reino do Sul, Jerusalém. Então, vamos lá. No 5º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, ou seja, Reino do Sul, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos, ou seja, Reino do Norte. Então, a Bíblia já nos apresenta Joás, ou Amazias, como Reino do Sul, rei, né, do Sul, e aqui o nosso Jeroboão como o rei lá do Reino do Norte, tá bom? E diz assim, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, que era o pai, né, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate e até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de fé. Então, a gente já encontra Jonas aqui sendo usado por Deus para profetizar a Jeroboão, tá bom? Não caiu de paraquedas aqui na Bíblia, né, o livro dele. E, sabendo disso, a gente vai focar aqui nessa história incrível e maravilhosa, né, cujo protagonista, apesar do nome do livro ser Jonas, não é Jonas, é Deus. Amém, amados? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor, né? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Amém? Como a gente não vai ter oportunidade de ler tudo, que é uma pena, a gente pode começar a pensar, a refletir sobre isso aí, na nossa própria condição, a respeito da nossa própria condição humana, porque a gente já vê uma pessoa que já era de confiança do Senhor, que já havia sido usada pelo Senhor antes,
não é? E aí, nessa segunda oportunidade, né, de uma vida, vamos dizer assim, né? Nós temos uma vida, e a nossa vida está diante de Deus. Amém, queridos? E aí, Deus lá um dia nos chama para fazer uma determinada coisa. E aí, Deus se satisfez com aquilo e nunca mais chamou a gente. Nós servimos ao Senhor na oportunidade em que Ele nos deu. Então, Jonas serviu ao Senhor quando ele foi profetizar para Jeroboão. Amém? Nessa época dos reis, né? Nessa época dos reis. E o Senhor entendeu, então, por bem, chamar Jonas novamente, já para fazer uma outra profecia. Agora para uma cidade inteira, né? Para Nínive. E onde estava essa cidade? Ou melhor, o que ela representava? Nínive, nessa época, era a capital do reino assírio, o Império Assírio, o que foi muito usado por Deus para trazer juízo sobre Israel. Vocês lembram disso? Quando Israel se desviava do caminho de Deus, Deus usava os servos dele, né? Usava os impérios da época, inimigos, para levar o juízo, né, sobre o povo dele. Então, já havia acontecido isso, e Nínive era aquela cidade muito... Quando eu pontuei aqui, ou quando eu elevei a voz, no verso 2, que eu disse, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, Deus não escreve nada à toa. Não há nenhuma vírgula, nenhum ponto, nada à toa na palavra de Deus. Tudo é para nos ensinar alguma coisa. Então, esse grande está resumindo a parte histórica de Nínive, capital da Assíria, acostumada a reinar, acostumada a brigar, a lutar, a matar, gente sanguinária, né? Mas que tinha uma cidade estruturada. 120 mil, diz a história, né? 120 mil pessoas, acho até pouco, né? Não sei, talvez me falte um pouco dessa dimensão do que é, né? Do que é 120 mil ali pessoas reunidas, né? Mas se a gente for colocar isso dentro de um estádio, é bastante gente, né, pastor Lúcio? É, verdade. E uma cidade, para conter tudo isso, entre jovens, né? E a história pontua a questão dos jovens, eram 600 mil jovens, né? É uma cidade fortalecida, fortificada, para suportar as invasões, e uma cidade muito vaidosa por ser a capital do Império Assírio, o império que dominava o mundo naquela época, não é? E aí Deus levanta essa pessoa, né? Não vou falar esse jovem, porque a Bíblia não é clara com relação à idade, e a história também não nos mostra, né? Mas não deveria ser tão jovem assim, porque já tinha vivido lá na época dos reis, né? Já tinha feito uma partezinha lá. E diz assim, olha, você vai lá, você vai profetizar, você vai falar do meu juízo. Você vai dizer que eles pecaram tanto, eles fizeram tantas coisas erradas, que isso chegou aqui aos meus ouvidos, que essa malícia chegou até mim. Então, você vai lá e vai falar tudo isso aí para eles. Olha, Deus vai destruir vocês, Deus vai destruir vocês, né? Jonas, por sua vez, a história conta que ele era galileu, de uma região da Galileia, é igual os discípulos de Jesus. Ele era hebreu, né? Ele era hebreu. Lá no episódio do navio, já eles falam, quem és tu? Ele fala, eu sou hebreu. Ele mesmo fala da nacionalidade dele, né? E aí ele disse não, no coração dele ele falou assim, não, eu não vou fazer isso. Então, o que é que ele faz? E aí eu quero mostrar um pouquinho para você o que a palavra de Deus mostra nessa noite para nós, que quando a gente não quer fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente dá o nosso jeito. Se fosse aqui no Brasil, eu ia dizer, dê o jeitinho brasileiro, né? Deus falou, vai para cá, e ele disse, é para cá que eu vou. Aí ele viajou para Tarsis, pulou dentro de um navio, pagou, veja bem, né? Pagou a passagem, ou seja, ele se esforçou. Ele se esforçou. Agora a gente faz aqui, né, um paralelo. Nós que somos cristãos, somos ensinados aqui a nos esforçar para quê? Para fazer a vontade de Deus. Não é isso? Somos treinados pelo Evangelho de Cristo para fazer a vontade de Deus.
E o que Jonas fez? Ele se esforçou para não fazer a vontade de Deus. Ele pinimou, do jeito que a gente fala aqui, né? Ele ficou ali, como é que eu digo, empacado igual uma mula, né? E falou, eu não vou daqui, eu não saio, eu saio daqui, mas é para ir para o contrário, porque a cidade de Tarsis era o contrário de Nínive. E ele, saindo da Galiléia, ele falou assim, eu vou para mais distante do que a distância que eu teria que percorrer para ir até lá, né? Então, até aqui, ele foi lá, ele achou esse navio, está aqui, achou que um navio ia para Tarsis, pagou a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Mas, aí o verso 4, o contraponto, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então, até o verso 3, a gente vê o quê? O protagonismo do homem. A gente vê o quê? O homem decidindo o que ele quer da vida dele. O homem decidindo o que ele vai fazer. O homem ignorando o que Deus quer e dizendo no seu coração, não, isso aí não é para mim, eu não vou lá, não. Tenho aqui os meus motivos, porque a gente pensa desse jeito. A gente pensa isso. A gente fala que a gente tem os nossos motivos. A gente se auto-justifica também, queridos. Aí, quando passa para o versículo 4, a gente já começa a ver Deus tomando ali. Né? Nem está tomando as rédeas porque elas nunca saíram da mão dele. As rédeas, queridos, nunca saem da mão de Deus. Embora na nossa limitação humana, a gente muitas vezes pense que Deus, largou de mão a minha situação. Né? Falo, não é possível que Deus está vendo isso. Né? Hoje, quando eu vejo aqui a conjuntura que o nosso Brasil passa, às vezes eu penso assim, Senhor, o Senhor está vendo realmente o que está acontecendo no Brasil? Tanto crente orando, e mesmo assim está acontecendo, mas é uma pergunta retórica, porque eu mesma sei a resposta. Eu sei que Deus está vendo todas as coisas. Amém? Ele sabe a hora de aplicar o juízo dele. Ele sabe que quando o juízo é coletivo, que nem seria sobre Nínive, e quando era individual, quando foi sobre Jeroboão. Ele sabe quando o juízo vai ser coletivo sobre o Brasil, sobre o mundo, ou sobre a minha vida. Ele tem as rédeas. E ele começa a mostrar que ele começa a dizer assim, olha, Jonas, você foi para dentro de um navio, mas você não está no controle. Você não está no controle. Quem está no controle sou eu. Por quê? Porque a ordem fui eu que te dei. E não pense você que eu te dando uma ordem, você vai fazer seus próprios caminhos, não. Porque o que eu mandei você fazer tem que acontecer. E se for você, vai ser você. Então, Deus aí, olha, vou colocar entre aspas, esse retomando. Né? Por que retomando? Porque Deus alargou a corda. Né? Deus deixou assim, olha, vou falar para Jonas, bora ver qual é o desempenho dele. Né? E o desempenho dele foi esse. Foi o eu, Jonas. Né? Foi o eu não quero, foi o eu vou fugir. Não vale a pena, eu não vou profetizar naquele povo. Existe uma teoria, queridos, sobre essa negativa, porque a gente fica pensando assim, por que Jonas não queria ir? Não era só subir numa lata, ou subir num monte, né? E dizer assim, Deus vai, olha, povo de Nínive, Deus vai destruir vocês. Povo de Nínive, porque foi 40 dias. Povo de Nínive, Deus vai destruir vocês. Povo de Nínive, Deus vai destruir vocês. A gente fica pensando assim, por que Jonas não quis fazer aquilo? Né? Existe uma teoria, os estudiosos, né, que estudam mais, eles acreditam que Jonas queria, sim, que o juízo fosse sobre Nínive. Por quê? Porque Jonas tinha medo que Nínive se levantasse contra Israel. Então, aquele medo dele era plausível, porque era a capital da Síria, o maior exército que tinha na época. Ele fala assim, bem, vai ser agora que Deus destrói esse povo e que a gente respira. Pode ter sido isso. Amém? Faz sentido. Faz ou não faz? Faz sentido, né? Então, a negativa dele, vamos pensar que pode ter passado por aí, por essa esquina de pensamento. Né? Aí, lá no verso 9, bora pular, né? Aqui já estava a confusão dentro do navio. Lá no verso 9... no 8, eles dizem assim, olha, os marujos, né? Eles dizem assim, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde tu vens? Qual é a tua terra?
de que povo és tu? E ele disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. Então ele disse lá, ele não foi assim mentiroso, ele disse, olha, eu estou fugindo de Deus aqui dentro. Aí os homens ficaram ali com medo, com muito medo. Tá? E lá no verso 14, tá assim, queridos, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, veja que toda essa situação fez aqueles homens clamarem a Deus. Não sei de que crença eles eram, mas eles clamaram a Deus. Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Olha a reviravolta que Deus dá aí, no meio de um povo ímpio, que não o tinha como Senhor da sua vida. Né? O que o medo faz? Né? Vamos mudar tudo isso aqui em miúdo, né? O que o medo faz? Faz até a pessoa sucumbir à devoção de um Deus que ela não era devota e que ela não conhecia. Mas por quê, queridos? Por quê? Porque o sinal estava ali. Quando ele disse, eu sou hebreu, e Deus me mandou fazer isso e eu estou fugindo. E aí eles associaram isso ao que estava acontecendo, o grande vento, a tempestade, o navio sendo jogado de um lado para o outro. Não, esse Deus existe, não é possível. Né? Aí vamos orar para esse Deus agora, que se ele fez tudo isso, ele também vai ter pena de nós. Amém, queridos? Pelo menos o homem é inteligente algumas vezes, né, na vida dele. A história mostra que ele tem os picos de inteligência, né? Que nós temos esses picos de inteligência, né? Então, vamos lá. Lá no capítulo 2, diz assim... Tá, no 17, volte, verso 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ou seja, Deus ali com o leme na mão. Amém, amados? Deus não deixou aquele navio ali perecer, bater, morrer todo mundo. E nem disse, Jonas fugiu, tá bom. Não, para Deus não é assim que funciona. Amém, amados? Então, Deus já mostra aqui de novo. Se jogou aí, você foi jogado aí, peixe, vai lá, pega ele, e ele, quando ele fala desse peixe, ele se acha dentro do próprio inferno, Jonas. Acho que Jonas era aquela pessoa assim que aumenta um pouquinho. Pastora, mas a senhora não sabe o que é que estar dentro de um peixe. Realmente, eu não sei. Né? Mas lá dentro do peixe foi uma ocasião tão boa para Jonas, que ele pôde refletir sobre o que ele estava fazendo. Né? Talvez a gente precise entrar, às vezes, dentro de um peixe. Né? Vamos falando do ponto de vista metafórico. Né? E refletir sobre as nossas atitudes também. O peixe é válido. O peixe serve também para isso. Amém, amados? E aí, olha só, lá no 2, capítulo 2, diz assim, orou Jonas ao Senhor, o fujão que decidiu que ele não ia. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse assim, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. Olha só. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Ou seja, estava preso. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Olha o Jonas, né? O Jonas trazendo novamente ali a razão, voltando à razão do Jonas, né? E falou assim, olha, Senhor, se não for tu, eu vou morrer aqui dentro, me tira daqui, que eu quero novamente estar nos teus átrios, eu quero novamente fazer a tua vontade, né?
As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Dá para fazer uma música disso aqui, pastor Lúcio. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de quem, queridos? Eu me lembrei do Senhor, porque é exatamente assim que nós somos, quando a nossa alma está desfalecendo, quando a gente está passando no vale da sombra da morte. A gente pode ter feito tudo aquilo para estar no vale. O vale pode ser consequência das nossas próprias atitudes. Mas quando a gente chega no vale, de quem que a gente se lembra? Daquele que a gente deveria ter se lembrado antes de caminhar com as próprias pernas para o vale. Por que a gente não aprende, queridos? Vou falar, todos nós seres humanos, a primeiro, consultar o Deus dos vales, porque Ele também é o Deus do vale. Amém, queridos? Porque a morte e a vida estão nas mãos dele. Amém, amados? Então, vamos consultar o dono do vale, da sombra da morte, antes de caminhar para ele, para que a gente... Quem sabe ele diz para a gente, você está caminhando para o vale da sombra da morte? Não vai por aí, vai por aqui. Amém, queridos? Essa é a nossa atitude. É sobre isso também que fala essa palavra, né? São os princípios basilares que regem a vida do cristão. E eles são tão simples, amados. Quando a gente para observar, e nós que não somos psicólogos, mas quando nós tentamos analisar a atitude desses personagens bíblicos, nós conseguimos extrair os princípios básicos de uma vida com Jesus, com Cristo. Amém, queridos? E isso é maravilhoso, porque isso entra, isso vem, isso transforma, isso mexe, isso divide a gente. Né? Joga para um lado aquilo que não está bom, põe para outro aquilo que está bom, esvazia o lugar daquilo que não estava bom para que entre mais coisa boa dentro de nós, amém? E mais coisa boa, amados, é a palavra. Mais coisa boa é a coisa que vem do céu, é a coisa liberada por Deus, é a bênção quando Deus abre a mão, sabe? Eu gosto de ver a mão de Deus aberta. Você gosta de ver a mão de Deus aberta? A mão de Deus aberta. Você pede uma coisa para Deus, Deus abre a mão para você. Não tem coisa melhor, Marília. Não tem coisa melhor. Mas sabe o que é ruim? O que é que precede o abrir de mão do Senhor? É o tempo da espera. E esse tempo da espera, que a gente tinha que olhar para ele de uma forma assim, bem saudável mentalmente, a gente acaba confundindo como se fosse o tempo do sofrimento. Pode ser que seja o tempo do sofrimento, mas diante de Deus, o sofrimento vai se transformar em algo melhor, em algo bom na nossa vida. Quantos de nós, amados, já passamos por sofrimentos e lá adiante vimos por que Deus deixou, o que era que Deus queria fazer, e a bênção que a gente herdou depois daquele sofrimento. É o tempo da espera. Quando a gente está aqui, passou o tempo da espera, fomos massacrados, mas sobrevivemos. E quando a mão de Deus se abre e derrama, a gente olha para trás e fala, tempo da espera. Poxa, foi bom ter passado por ti. Porque se eu não tivesse passado, eu não ia estar aqui vendo a mão de Deus aberta para mim agora. Vocês lembram que nós lemos em Tiago que a prova é para que nós sejamos aprovados? Amém? É por isso que na prova a gente não pode murmurar, porque senão a gente não vai ser aprovado. A murmuração, ela leva à reprovação de Deus. Amém, amados? A gente precisa firmar o corpo, passar pela prova, buscar de Deus a sabedoria para passar, a força, a inteligência. Hoje nós somos cristãos. Os crentes do passado eram tidos como pessoas ignorantes. Vocês lembram disso? É crente, é ignorante. Você lembra, Michel? Ignorante. Vai para a Bíblia porque não sabe nada. Os crentes de agora não cabe mais essa palavra. Porque nós temos esse conhecimento. Amém? Nós buscamos o conhecer, e não somente o conhecer de Deus, o conhecer da vida das pessoas que viveram na época. Amém? E isso faz toda a diferença. Você ter raciocínio em Cristo Jesus. Amém? Você raciocinar com a mente de Cristo. Amém, amados? Quem não raciocina com a mente de Cristo, infelizmente,
vai perecer. E a gente que raciocina vai perecer, mas a gente vai ver a mão de Deus aberta. Amém? Aquele que não tem a mente de Cristo, raciocina sem Jesus, vai perecer, infelizmente não vai ver a mão de Deus aberta. Vocês querem mais diferença do que essa entre nós e eles? Somos melhores? Não somos melhores. Mas sob o aspecto cristão, sim, somos mais agraciados. Amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus. Então, bora lá, queridos. Ver onde é que a gente vai. Aqui no 2:9, leia comigo assim. Jonas ainda falando aqui, né, na oração dele. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Olha, Jonas, um crente perfeito diante de Deus, mas aonde? Dentro da barriga do peixe. Ô, barriga do peixe abençoada essa, que fez o homem de Deus pensar, que fez ele raciocinar, que fez ele dar para trás na sua conduta, no seu pecado, da desobediência, da teimosia, da insensatez. Amém? E aí, Deus fala assim, olha, falou, pois, o Senhor ao peixe. Ei, peixe, vomita esse abençoado aí lá na praia. Deus já deu a ordem ali, né? Deus o tempo inteiro no governo da situação. Olha, eu acho que se o povo de Nínive soubesse disso em tempo real, se tivesse internet naquela época e o povo de Nínive estivesse assistindo, Jonas no ventre da baleia falando com Deus e Deus falando com ele, como será que seria, né? O povo de Nínive dizendo, meu Deus, tudo isso está acontecendo por nossa causa. Esse homem está dentro desse peixe por nossa causa. Nós somos os transgressores. Talvez o povo de Nínive viesse a refletir ali, mesmo antes do profeta chegar. Ou olhasse e dissesse assim, deixa esse profetinha ficar aí, que ele vai morrer aí dentro, daqui a pouco a baleia vai vomitar ele na beira, e de lá ele não vai passar e a gente vai permanecer aqui. Não sei o que seria, né? Mas que seria um espetáculo se acontecesse isso, sim, seria. Porque eu estaria vendo a conduta humana e, ao mesmo tempo, eu estaria vendo a conduta de Deus. Eu veria os erros humanos e, ao mesmo tempo, eu veria os acertos de Deus. Eu pensaria que o homem estava ganhando no placar, mas o placar estava dando a vitória para Deus. Amém, amados? E aí, lá no capítulo 3, verso 1, queridos, diz assim, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu já te disse. E levantou-se Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, olha como é que Deus enfatiza isso, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de quantos dias? 1 dia. Ou seja, o que era para ele ter caminhado 3 dias, ele foi com tanta pressa, depois de tudo isso aqui, que em 1 dia ele chegou lá para cumprir a ordem que o Senhor deu a ele. Amém, amados? Veja como a rédea de Deus, veja como o governo de Deus muda a nossa atitude, muda aquilo que nós pensamos. Amém, queridos? E aí, o que é que ele pregou? Verso 4, e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia assim, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, né? Ou seja, Nínive será destruída. Jonas estava levando um juízo coletivo, não é? Agora, como que aquela cidade, como que aquele povo, aquele rei recebia isso? O maior império da época. Como é que recebe um profeta, um galileu, um hebreu, não é? Que vai lá e diz assim, olha, 40 dias, primeiro dia, Nínive, você vai ser destruída. Nínive, você vai ser destruída. Nínive passou 40 dias falando a mesma coisa. Acho que se fosse nos tempos atuais, eu ia dizer, esse homem é doido. Olha, lá vem o doido falar de novo aquilo.
né? Que é assim que a gente está encarando hoje, nos nossos tempos modernos. Veio doido falar de novo aquilo. Não, não liga para ele, não. Não liga para ele, não. Não liga para ele, não. Mas o que aconteceu aqui? A obediência gerou outro resultado. Amém? Vamos ver qual foi o resultado? Diz assim o verso 5. E os homens de Nínive creram em Deus. Veja bem, veja de quem nós estamos falando. Os sanguinários assírios. Veja de quem nós estamos falando. Os dominadores. Os dominadores. Aqueles que tiravam olhos, narizes, para mostrar do povo que foi subjugado. Aqueles que adoravam uma deusa chamada Star. Era a deusa deles. Aí, simples assim, né? 40 dias dizendo, vocês vão ser destruídos, vocês vão ser destruídos. Aí, o que acontece aqui? Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de saco desde o maior até o menor, ou seja, desde o rei até o último dos últimos servos do rei, súditos do rei. Todos. Foi uma cidade inteira. Foi a capital de um império todo ouvindo aquilo e crendo em Deus. Amém? Quando a gente olha para Paulo, a gente vê 5.000 pessoas se converteram, né? Toda aquela casa se converteu e os seus filhos foram batizados. Aqui, queridos, foi uma cidade inteira se converteu. Foram 120.000 pessoas num juízo só, dizendo assim, ou a gente faz isso, ou a gente vai perecer, ou a gente vai morrer. Olha só o resultado da obediência. O Senhor quer que nós compreendamos isso. O Senhor deseja isso, queridos. E aí no verso 6 diz assim, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma. Ou seja, não deem nada para essas pessoas. Ninguém pegue nada, ninguém coma nada. Nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão. Isso era o edito do rei. Isso era o decreto do rei. Cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Por que isso, queridos? Pela fama, pela violência com que eles agiam, não é? No subjugo de outras nações. Eles eram sanguinários, violentos, espada mesmo, espada, tiravam os órgãos para mostrar, faziam questão de mostrar a sua malícia. E aí, olha só, para que se convertam cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, olha o que o rei fala, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Louvado seja Deus, glória a Jesus por isso, né? Se o meu povo orar, né? Se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, amém? O que é que eu vou fazer? Eu ouvirei dos céus, amém? Perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aqui a palavra de Deus se cumprindo. Eu sararei a sua terra. Está aqui a palavra de Deus cumprindo. Glória a Deus. Aí vem o Jonas de novo. O Jonas que não estava mais, né? Ele não estava mais no comando da situação. Ele até pensou que ele estivesse desde o início, né? Mas ele nunca esteve. Às vezes nós somos assim, amados. Nós pensamos que nós estamos no comando de uma situação.
Mas eu acredito assim, queridos, e é à luz da Bíblia que eu creio nisso. Você chamou Jesus para ficar no comando? Então você não vai, nem que você tente. Nem que você tente, você vai ficar no comando. Você pode ir para ali, para todo quanto é lugar, falar com tudo quanto é gente, mas quem vai estar no comando é Ele. Amém? E tudo que vai acontecer é porque Ele está no comando. Pode ser que demore mais. Pode ser que demore mais a bênção. Né? A gente não frustra os planos de Deus, mas a Bíblia não diz que a gente também não atrapalha os planos de Deus. Talvez Deus, né, que nem o povo que saiu lá do Egito, que tinha que caminhar pouquinho e teve que caminhar 40 anos. Por que ele caminhou 40 anos? Porque ele atrapalhou os planos de Deus. Mas ele frustrou? Não. Não entraram na Terra Prometida? Sim. Não era esse o plano? Sim. Foi frustrado? Não. Mas demorou? Sim. Por que demorou? Porque cada um quis fazer do seu jeito. E quando cada um quer fazer do seu jeito, demora mais para chegar a bênção. Amém? Então a gente tem que parar de botar o nosso jeitinho. A gente tem que entregar e deixar Deus agir. Quando a gente entrega e deixa Deus agir, vai demorar um pouco, vai, queridos. Quem dera, né, fosse tão rápido assim. Não dá para ser rápido, amados. Raciocine comigo. Como é que vai ser rápido para nós? E o com lutas que o Senhor Jesus falou? Tudo que vocês pedirem para o meu Pai em meu nome, Ele fará com lutas. Onde vai estar a luta para a gente valorizar a bênção? Onde vai estar a luta para a gente dar testemunho da bênção? Porque tem muita gente recebendo bênção, mas não dá testemunho. Fica com a bênção só para si. Tem gente que é curado, tem gente que é liberto. E no nosso tempo atual está tendo isso agora, a vergonha de dizer. A vergonha de dizer. Uma vez, Mari, eu estava pregando aqui, a igreja estava lotada. Lotada. Não sei se a Marília se lembra disso. E eu não lembro agora qual era o trecho da palavra de Deus. E eu estava falando sobre pecado. Que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Nosso gargalo é o pecado. Né? Pecado incidental. Amém, queridos? Pecado incidental, porque, graças a Deus, não somos mais servos do pecado. Graças a Deus. E eu falei assim, eu fui prostituta, amados. Eu fui prostituta também. Porque quando eu tinha um namorado e me deitava com ele, depois eu tinha outro e me deitava com ele, isso é o quê para Deus? Prostituição. Eles não esperavam. A igreja lotada de jovem. Que pastora? Eu fui, queridos. O verbo está no passado, amados. O verbo está no passado, ficou para trás. Jesus entrou na minha vida e eu me converti. Glória a Deus. Eu não podia ser uma só carne com um, eu me transformava em uma só carne com um. Depois eu graças a Deus, não tive tantos namorados assim, Senhor. Será que eu posso dizer alguma coisa em meu favor nessa noite? Né? Então, eu ia ali, se eu me deitava com outro, uma só carne com aquele, é isso que a palavra de Deus fala. Né? Às vezes a gente está aconselhando algum jovem e dá vontade de dizer assim, pelo menos fica só com esse rapaz. Não fica trocando. Porque para Deus você já é uma só carne, então fique só com ele, por favor. E vá se casar. É difícil até a gente aconselhar jovem nesse sentido. Meus filhos que o digam, né, meus filhos? Que eu estou aconselhando eles sempre. Sempre, que é o nosso papel de pai e mãe. Amém, queridos? Mas a salvação é pessoal, amados. Cada decisão que a gente toma é entre nós e o Senhor. Amém? Então, muitas pessoas, amados, elas estão recebendo a bênção de Deus. Deus está abrindo a mão e está abençoando naquilo que está sendo pedido. Mas está, caladinho. E aí, o que Jesus falou para os discípulos? Vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Em Jerusalém, aonde mais? Judeia, né? Samaria. E aonde mais? Até confins da terra. Até os confins, graças a Deus, a internet aí, para não deixar Jesus mentir. Que agora a palavra está sendo levada até os confins da terra. Amém? O homem pode até não pisar lá, mas tem uma internet lá, quem está lá está ouvindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes da gente falar mal da internet, a gente tem que lembrar que Deus também deixou a internet chegar. Né? Não é só para ajudar a gente nos trabalhos, né, do acadêmico, não.
E nem para ver filme que não deve, assistir vídeo que não deve também. Mas é para isso, é para levar a palavra. Então, testemunho, queridos, temos que dar testemunho. O nosso testemunho pode salvar, amados. Tenha isso na sua mente. Isso é muito sério. O nosso testemunho, quando a gente fala para uma pessoa, olha, eu estava numa situação assim, na situação que você está. Olha, aconteceu isso comigo. Às vezes a gente não sabe a situação que a pessoa está passando. Você só sabe que ela precisa de Deus. Você só sabe que Deus te mandou ali e você tem que falar dele. Mas você não sabe. E o que você vai dizer, ele sabe, por isso que ele te mandou. Ele não vai mandar eu, que não passei aquilo. Ele vai mandar você, que você passou aquilo. Porque Deus age com inteligência. Amém, queridos? Como já falei para vocês, de vez em quando a gente age com inteligência, mas o inteligente mora aqui, é o Senhor. Amém, queridos? Então, capítulo 4, verso 1. Antes de eu ler esse primeiro versículo do 4, volte comigo no 2. Volte comigo no 2. Verso 9. Jonas falando. Mas eu te oferecerei o quê? Sacrifício com a voz do agradecimento, com a voz da gratidão. Agora, esse mesmo Jonas vai falar bem aqui no 4 assim. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso. Olha só. Ó, gente, peixinho, como diz o nosso irmão nordestino. O Jonas estava preso no inferno, dentro do ventre de uma baleia. Ali ele refletiu e viu que não ia dar. Ia sair por lugares escusos já morto. E aí ele clamou a Deus. E Deus ouviu dos altos céus e mandou a baleia vomitar, né? Pela frente, não por trás. Aí o Jonas aqui, a palavra do Senhor diz o quê? Que ele desgostou-se extremamente daquilo que tinha acontecido. Conseguem entender a atitude humana? Conseguem entender? Ou seja, eu preguei a palavra. Qual é a minha maior alegria quando eu prego a palavra? É que todo mundo se arrependa do seu mau caminho, né? E torne para Deus. Jonas ficou com raiva disso. Vamos rir, galera. Jonas ficou com raiva disso. Jonas disse o quê? 120 mil pessoas, 600 jovens se arrependeram do seu mau caminho. Não, estou enfesado, não gostei disso aí. O único pregador que eu vejo que não gostou de salvar a alma. O único profeta que foi lá, né, que Deus manda levar o juízo e fica com raiva porque as pessoas ouviram ele. Gente, não tem como não rir. Não tem como não rir. Mas olha, vou dizer uma coisa para vocês. A gente não está rindo deles. A gente está rindo de nós. A gente está rindo de nós. Sabe por quê? Porque nós temos esse tipo de atitude. Nós temos. Não exatamente nesse contexto. Vamos lá, vamos ver. Vamos continuar. E aí a palavra de Deus fala no finalzinho do verso 1 do capítulo 4, e ficou todo ressentido. Todo ressentido, Jonas ficou. Ah, coitado. Tanta gente convertida. Poxa vida. E eu estou aqui todo ressentido disso que aconteceu. E orou ao Senhor e disse, ó, essa oração, queridos, ó a oração do profeta. Ah, Senhor, não foi isso que eu te falei? Estando ainda na minha terra, ou seja, estava lá na Galileia, Senhor. Estava lá nos confins da Galileia, o Senhor vai lá, me chama. O que foi que eu te disse, Senhor? O que foi que eu te falei? Eu vou pregar, eu vou lá, eu vou anunciar. Esse povo ainda vai se arrepender e o Senhor vai perdoar. E eu vou passar vergonha, Senhor. Olha a vergonha que Jonas passou, né? 120 mil pessoas convertidas. Olha a vergonha do profeta. Consegue compreender? Olha, e ele continua assim, do meio do versículo 3, que é imenso. Ele diz assim, por isso me preveni, fugindo para Tarsis.
pois sabia que tu és Deus piedoso e misericordioso e longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Glória a Jesus. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? É razoável que você esteja assim, tão ressentido comigo, não é? É razoável isso? E a resposta de Jonas. Então Jonas saiu da cidade, ou melhor, nem respondeu, silenciou, né? Silenciou. Responde da segunda vez, quando Deus faz a mesma pergunta para ele. Diz: e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, Jonas foi para um camarote para ficar assistindo lá, né? Para ver o que ainda ia acontecer com a cidade. E fez o Senhor Deus... versículo 6, nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas, olha, se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Olha Jonas, o profeta que estava tão irritado com Deus, né? Subiu lá, ficou lá, disse: eu quero morrer. Melhor eu morrer do que viver, do que ver esse povo feliz, né? Essa alegria toda, do que ver Deus cumprindo, né? O amor dele, a compaixão, a piedade, o perdão. Prefiro morrer do que isso. Aí o que Deus faz? Deus cria uma aboboreira, passa por cima dele para proteger ele, para proteger o Jonas. Aí quando ele acorda, que ele vê, ele fala: oh, que coisa linda! Oh, que alegria agora eu sinto no meu coração de ver essa aboboreira. Olha como Deus cuida de mim, né? Lembrei até da música, né? Deus cuida de mim na sombra da aboboreira. Deus cuida de mim. Amém? E aí, queridos, vamos lá. Aqui. Lá no 6, fala: por que Deus fez a aboboreira? A fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, vindo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Dava para trabalhar no teatro, Jonas, né? Dramático. Então disse Deus a Jonas, pergunta de novo: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Olha só, Jonas estava tão enfadado com a morte da aboboreira que ele queria morrer, porque a aboboreira morreu também. E aí, o que é que Deus diz para ele? Disse o Senhor: Jonas, tiveste compaixão da aboboreira, na qual tu não trabalhaste, tu não fizeste ela crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais. Sabe quando faz uma pergunta a uma pessoa, ela te responde com outra pergunta? Olha a lição que Deus deu a ele. Querido, você está preocupado com uma árvorezinha que você nem plantou e usufruiu dela? Abre a tua visão, Jonas. O que eu te mandei fazer é muito mais largo, é mais extenso, é mais amplo, é monumental, é salvar a vida. É pregar para almas, Jonas. Está preocupado com essa aboboreira que nem alma tem, rapaz? Morreu e nem vai para o inferno, que é uma planta.
Quantas sementes de aboboreira tu plantou ali para nascer? Nenhuma. E Deus está dizendo para ele assim, eu criei essas pessoas. Eu sei quem elas são. Eu sei que elas estão com o pé na cova, o pé na sepultura, indo para o inferno. Eu sei, elas são minha criação. Te entreguei uma missão, querido. Te entreguei uma missão grandiosa, monumental, para você salvar almas. Você está preocupado com a aboboreira? É razoável, você ficar assim por conta de uma aboboreira? É razoável até a morte. Por quê, queridos? A insensatez do ser humano não tem limites. Não tem limites. Não tem limite. O eu, o egocentrismo, o eu estou à frente, eu farei, eu posso fazer. O que Romanos capítulo 1 fala, amaram mais a criatura do que o Criador. Está aí. Jonas amou mais uma pequena árvorezinha que cobriu ele de manhã e morreu à noite, do que 120.000 pessoas, queridos. Até que ponto chega isso em nós, amados? A insensatez, a teimosia com Deus, de Deus estar falando, de Deus estar mostrando, de Deus estar lançando a palavra. E aí a gente está se achando, muitas vezes, que a palavra, não, essa palavra não é para mim, não. Se o fulano estivesse aqui, eu acho que ia gostar. Vou botar lá no status dele. Coloque no status de todo mundo a palavra, querido. Mas primeiro a gente tem que botar no nosso status. Primeiro a gente tem que aceitar a palavra de Deus. Aquele que não aceita a palavra de Deus, não vai frustrar os planos de Deus, não, amado. Mas vai interromper. Vai obstaculizar, como a gente costuma falar. E a mão aberta de Deus vai demorar. Deus vai começar a abrir a mão dele dedo por dedo. Até abrir ela inteira e derramar a bênção. Mas, por outro lado, agora veja bem. Por que Jonas... Pode ser que ele tenha sentido vergonha. Eu vou passar vergonha, Deus vai perdoar. Você reparou na pregação dele? O que foi que a pregação dele falou lá, 40 dias lá? Deus vai destruir Nínive. Deus vai destruir Nínive. Jonas, conhecendo a Deus, poderia ter dito assim, mas se você se arrepender do seu mau caminho, você vai viver. Se você voltar sua face para Deus, você vai ver. Por que Jonas não falou? Jonas só pregou o juízo, Jonas não pregou o arrependimento. Jonas não pregou a restauração. Ah, porque Deus não mandou. Eu conheço a Deus. Amém? Eu sei do que Ele é capaz. Eu sei que Ele é misericordioso. Eu posso até levar uma mensagem para alguém dizendo, olha, arruma a tua casa, que tu vai viver. Tu vai morrer. Não vai viver. Mas eu vou dizer, mas, mano, te conserta com Deus. Vai lá diante do trono. De repente, Deus te perdoa. Ele é misericordioso para te perdoar. Ele é justo. Ele é fiel. E Ele pode voltar. Ele pode decidir outra coisa com relação à sua vida. Eu tenho que dizer isso. Eu não posso ser profeta só de desgraça. Só para profetizar a desgraça. Não, eu tenho que profetizar o que Deus mandou, mas eu tenho que falar da bondade dEle, queridos. Eu tenho que falar do amor dEle, amados. Você pode sentar na frente do seu inimigo para conversar com ele. No final dessa conversa, você tem que pegar na mão dele e orar com ele. Você tem que falar para ele assim, olha, nós não somos amigos, não somos mais amigos, não existe mais nada entre nós, mas eu te perdoo pelo que você fez. E eu quero orar contigo. E eu quero te dar Jesus que está dentro de mim. Amém? Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Então, há essa história aqui, queridos, contada nessa noite pelo Espírito Santo para todos nós, amados. Para todos nós, amados. O profeta, queridos, o profeta, ele não pode entregar a palavra e achar que aquela palavra é só para os outros. Não. Nós somos os outros. Nós recebemos a palavra. Nós temos que seguir a palavra. O tempo inteiro.
o tempo inteiro, queridos. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que parar de resistir ao Espírito Santo. É curioso isso, né? Porque Pedro, ele nos ensina a resistir a quem? Ao diabo. Resistir ao diabo. Achegai-vos, portanto, a Deus. Olha só o caminho. A gente não consegue resistir ao diabo sem se achegar a Deus, amém? O diabo é poderoso. Não é poderoso como Jesus, mas ele tem poder. Não foi lhe retirado o poder. A Bíblia não diz isso. A gente não vive com medo de Satanás. Glória a Deus. Porque nós temos aquele, tá, que sujeita principados e potestades. O nome que está sobre todo o nome. Amém? Então, resistir. Não, então, chegai-vos a Deus, primeiro, vírgula. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que Jonas estava fazendo? Que ele estava resistindo ao diabo? Não. Jonas estava resistindo ao próprio Deus. Nós não somos feitos e nem fomos feitos para resistir a Deus, amados. Nós estamos aqui e a orientação é para que nós resistamos. Tem muita gente que fala, porque a igreja é a resistência. Será? A quem a igreja está resistindo hoje? Jonas estava resistindo a Deus. Mas ele achava que ele estava salvo ainda assim. Quem não tem certeza da sua salvação não pede para morrer, conhecendo a palavra de Deus. Pediu para morrer, está certo que vai para o céu. Estava achando que o vento do peixe era o inferno? Não pisou no inferno, né, gente? Nem imagina o inferno, né? Para achar que o vento do peixe era o inferno. Mas estava pedindo para morrer, então estou salvo. Eu não vou pedir para morrer se eu tiver dúvida da minha salvação. Mas aquela palavra não era para ele, aquela palavra era só para Nínive. Compreendem? A palavra é para a gente. A palavra é para o que prega, a palavra é para aquele que lê. Amém? Sabe o que é que falta, amado? Muitas vezes para nós somos Jonas. Sabe o que é que falta muitas vezes para nós? A gente dá a nossa mente para o Espírito Santo. Quando a gente dá a nossa mente para o Espírito Santo, ele vai falar tudo o que ele tem que falar para nós. Quando a gente não dá, a gente só vai ouvir dele aquilo que a gente quer ouvir. E aquilo que a gente quer ouvir não vai trazer cura, não vai trazer libertação, não vai trazer conversão, não vai trazer transformação e não vai fazer a mão de Deus ficar aberta para nós. Amém, amados? Essa história nos ensina não somente a teimosia do homem, a desobediência do homem, o egocentrismo do homem, mas nos ensina que Deus, o nosso Deus, está com as rédeas da nossa vida nas mãos dele. Amém, queridos? Nossa vida não está ladeira abaixo, não, queridos. A nossa vida está nas mãos do eterno Salvador Jesus. Amém? O nosso Salvador. Amém, amados? Fique com a palavra de Deus, que ela cause todos os efeitos na sua vida e na minha vida, para o qual ela foi lançada nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Mari, você faz hoje a oração, meu amor? Daqui a pouco estaremos ceando com o papai. Glória a Deus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem falado conosco. Vamos orar pela pastora também, que o Senhor tem usado grandemente, né? Oremos. Senhor Deus, glorioso Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, na Tua casa, Senhor, te louvando, te dar graça, Senhor amado, por este dia, Senhor, por esta semana, Pai. Queremos te dar graça, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Tu usaste a Tua filha, Senhor, para trazer aos nossos corações, Senhor, a Tua vontade, Senhor. A Tua palavra é a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida da Tua filha, Pai, que Tu continue usando, Senhor, continue abençoando, continue, Senhor amado, com a Tua filha, Pai, todo o tempo, Senhor, harmonizando a sua voz, Senhor amado, tirando, Senhor amado, tudo que tem atrapalhado, Senhor, a Tua filha, a trazer a Tua palavra, Senhor, a Te louvar, a falar do Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Tu és o Deus da cura, Senhor, assim como Tu
pedisse, Senhor, para Jonas levar a tua palavra àquele lugar, Senhor. Tu tem pedido para tua filha também trazer a tua palavra aqui, Senhor amado. E ela tem te obedecido, Senhor. Que nós também venhamos a te obedecer, Senhor amado, e agradar o teu coração, Senhor. Muito obrigada, continue conosco, que agora venhamos a te louvar, Senhor. Através dos nossos lábios, com louvores a Ti, Senhor. Que os louvores cheguem ao trono da Tua glória, como incenso suave, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo. Permaneça conosco, Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos de Ti. Amém, Senhor. Glória a Deus.